Olá, boa noite. No ar o Jornal 10, vamos às manchetes. MPA acusa MPD de uma governação sem visão e sem estratégias. Orçamento do Estado de 2018, ONGs querem estabelecer contratos-programa com alguns ministérios. CPLP Cabo Verde, representado por 5 artistas na 7ª edição bienal de Cerveira, em Portugal. China alerta Estados Unidos da América para cessarem atividades de reconhecimento nas proximidades do país. Nigéria, pelo menos 8 mortos em colapso de prédio no país. Guiné-Bissau, Conselho de Segurança da ONU preocupado com este país. Boa noite. Os membros da plataforma das ONGs reuniram hoje com o Ministro das Finanças para discutirem as propostas que as ONGs querem para o Orçamento do Estado de 2018, afirmando querer estabelecer contratos-programa com alguns ministérios com o objetivo de ter mais apoios dessas instituições. A presidente da Federação Nacional das Mulheres do PAICV, Eva Orté, começa por afirmar que se verifica uma degradação das condições de vida das famílias cabo-verdianas. A líder da MPAI garante que tudo farão para a promoção da igualdade e equidade do género. Quanto às promessas do atual governo, Eva Orté deixa duras críticas. O governo prometeu, no seu programa, uma tarifa social para a água e energia para todos aqueles que se encontram em situação de pobreza, mas até este momento o que sucedeu foi um aumento dos preços da água, da eletricidade, do gás, dos transportes e dos cereais, sem que os salários, as pensões ou as prestações sociais registrassem algum aumento. O governo prometeu bonificação de até 50% de juros da habitação para casais jovens, mas o que temos hoje é o desmantelamento do programa Casa para Todos, depois de muitas famílias estarem já selecionadas. A presidente da MPAI mostra-se preocupada com a taxa de desemprego, sobretudo na classe feminina, que ultrapassa os 17%. O atual governo prometeu a criação de 45 mil empregos durante a legislatura, a ordem de 9 mil empregos por ano. Com a publicação dos últimos dados do INE, fica comprovado o aumento considerável do desemprego para 15%. Isto é, hoje temos 37 mil pessoas no desemprego e a cara desse desemprego é feminino, a mulher, com uma taxa que ultrapassa os 17%. Com o aumento do desemprego e o aumento do custo de vida, as famílias cabo-verdianas estão a perder rendimentos e poder de compra, ficando mais pobres. Para piorar ainda mais a situação das famílias cabo-verdianas, que são maioritariamente chefiadas por mulheres, o governo reduziu os apoios socioeducativos, nomeadamente as bolsas de estudos e o transporte escolar, eliminou o programa Coração Esperança e já anunciou a extinção da Fundação Cabo-Verdiana de Solidariedade. Face a esses incumprimentos do atual governo, Eva Orté acusa o MPD de uma governação sem visão e sem estratégias. Todo esse recuo nas condições de vida das famílias em geral e das mulheres em particular é o resultado de uma governação sem sensibilidade social, sem visão e sem estratégia. Nesse sentido, a líder da Federação Nacional das Mulheres do PAICV apela ao governo a trabalhar e a responder às legítimas expectativas das famílias cabo-verdianas em geral e das mulheres em especial. As críticas surgiram numa conferência de imprensa da Federação a fim de pronunciar sobre o Estado da Nação, assunto que será levado ao Parlamento no dia 28. A Federação Nacional das Mulheres do PAICV acusou hoje o MPD por uma governação sem visão e sem estratégias. As críticas surgiram numa conferência de imprensa da Federação a fim de pronunciar sobre o Estado da Nação. A presidente da Federação Nacional das Mulheres do PAICV, Eva Orté, começa por afirmar que se verifica uma degradação das condições de vida das famílias cabo-verdianas. A líder da MPAI garante que tudo farão para a promoção da igualdade e equidade do género. Quanto às promessas do atual governo, Eva Orté deixa duras críticas. O governo prometeu, no seu programa, uma tarifa social para a água e energia para todos aqueles que se encontram em situação de pobreza, mas até este momento o que sucedeu foi um aumento dos preços da água, da eletricidade, do gás, dos transportes e dos cereais, sem que os salários, as pensões ou as prestações sociais registrassem algum aumento.
o governo prometeu bonificação de até 50% de juros da habitação para casais jovens, mas o que temos hoje é o desmantelamento do programa Casa para Todos, depois de muitas famílias estarem já selecionadas. A presidente da MPAI mostra-se preocupada com a taxa de desemprego, sobretudo na classe feminina, que ultrapassa os 17%. O atual governo prometeu a criação de 45 mil empregos durante a legislatura, a ordem de 9 mil empregos por ano. Com a publicação dos últimos dados do INE, fica comprovado o aumento considerável do desemprego para 15%. Isto é, hoje temos 37 mil pessoas no desemprego e a cara desse desemprego é feminino, a mulher, com uma taxa que ultrapassa os 17%. Com o aumento do desemprego e o aumento do custo de vida, as famílias cabo-verdianas estão a perder rendimentos e poder de compra, ficando mais pobres. Para piorar ainda mais a situação das famílias cabo-verdianas, que são maioritariamente chefiadas por mulheres, o governo reduziu os apoios socioeducativos, nomeadamente as bolsas de estudos e o transporte escolar, eliminou o programa Coração Esperança e já anunciou a extinção da Fundação Cabo-Verdiana de Solidariedade. Face a esses incumprimentos do atual governo, a Vorte acusa o MPD de uma governação sem visão e sem estratégias. Todo esse recuo nas condições de vida das famílias em geral e das mulheres em particular é o resultado de uma governação sem sensibilidade social, sem visão e sem estratégia. Nesse sentido, a líder da Federação Nacional das Mulheres do PAICV apela ao governo a trabalhar e a responder às legítimas expectativas das famílias cabo-verdianas em geral e das mulheres em especial. As críticas surgiram numa conferência de imprensa da Federação a fim de pronunciar sobre o Estado da Nação, assunto que será levado ao Parlamento no dia 28. Numa altura em que o sistema tornou-se um dos contos populares, o grupo parlamentar do PAICV apresentou hoje no Parlamento uma declaração política sobre a paralisação e quebra de performance nos sistemas informáticos de suporte à governação eletrónica. Uma preocupação que, para o MPD, é a herança do governo do PAICV. Para o grupo parlamentar do PAICV, a oposição trouxe essa declaração política porque, segundo avança, envolvidos mais de um ano de governação do atual governo, a performance da governação eletrónica do país está atrapalhada. Isso porque, segundo o PAICV, a governação eletrónica é um setor crítico do arquipélago. Segundo Nuías Silva, o sistema no NOSE funcionou durante 15 anos de forma continuada, servindo a todos os cabo-verdianos. No entanto, avança. Cabo Verde é referência a nível mundial e a nível regional em matéria de governação eletrónica. Nós temos sistemas que funcionaram ao longo desses 15 anos de forma ininterrupta, servindo a todos os cidadãos e a todas as empresas, e em menos de 2 anos de governação temos assistido a uma degradação dos níveis de serviços prestados pela administração pública por falta de sistema. Hoje todos, desde criança até adultos, têm na sua boca a famosa frase que tem sistema. E os avisos nas instituições como câmaras e repartições de finanças é peremptório disso. Avisos a informar de que os serviços, por falta de sistema, estão ininterruptos e que os cidadãos, os utentes da administração pública devem regressar mais tarde. Mas isso deve-se, dizia eu, ao facto de a mudança que o governo implementou a partir de 20 de março. Porque o governo considera de que os técnicos do NOSE, que são técnicos reconhecidos internacionalmente em matéria de competências de administração de sistemas, são pessoas do PAICV e então... Acrescenta ainda o vice-presidente do PAICV, que tudo começou a funcionar mal com as mudanças que o atual governo executou a partir de 20 de março. Porque, segundo este deputado, o executivo simplesmente achou que os técnicos que trabalhavam no NOSE eram afetos ao PAICV. Para o Movimento para a Democracia, o que se assiste atualmente é uma herança deixada pelo anterior governo. Nós hoje já estávamos à espera que o PCV viesse com esse tema e veio hoje na declaração política. É um assunto que está a afetar os cabo-verdianos, mas
lamentavelmente, infelizmente, temos que dizer que o que estamos a colher agora é um fruto da herança pesada que deixou o PCV. Ou seja, eu vou passar a explicar para ser mais claro. Repare, nós, o sistema, neste momento, como confessou mesmo o PCV hoje na declaração política, depende de 3 ou 4 técnicos, depende, segundo o PCV. Com o nosso ver, está errado. O sistema de um país nunca pode estar a depender de pessoas, as pessoas podem estar indisponíveis, as pessoas viajam, as pessoas adoecem, etc. Não faz sentido. Avança ainda que o governo está a trabalhar para poder melhorar o sistema. Por seu lado, Nuias Silva diz que todos os esforços que o governo tem feito até então não foram suficientes. Aqui nós não colocamos nenhuma questão de falar de dados críticos. Nós falamos apenas de atitudes de gestão deste governo, atitudes reprováveis, atitudes que merecem a crítica dos cabo-verdianos, porque a falta de sistema tem a ver com o novo modelo de gestão que está sendo implementado na NOS. No nosso ponto de vista, é um modelo mau. De forma mais serena, o deputado da UCID diz congratular-se com a declaração política feita. João Santos Luís afirmou que o que se deveria fazer é projetar o futuro e não viver no passado como os 2 maiores partidos da nação fazem. Segundo avança, há assuntos importantes para serem debatidos. No que diz respeito ao NOS, o deputado da UCID diz que há muito para se melhorar. Nós queremos que o governo dê uma atenção especial ao NOSI. Nós também, por exemplo, em São Vicente, nós tivemos mais de 30 dias sem sistema. Mais de 30 dias. E eu penso que também aqui na praia. Mas, segundo informações que nos deram na NOSI, portanto, a situação já estava na altura que nós fomos, foi no início do mês de julho, a situação já estava selecionada, resolvida. Neste momento a NOSI, eles têm lá um equipamento que está descontinuado desde 2014, não é? Um equipamento fundamental, e com alguns ataques que tem havido, tem tido alguns problemas. Mas nós pensamos que, por exemplo, o equipamento que está descontinuado desde 2014, já estamos em 2017, já deveria estar solucionado, trocado, mas infelizmente ainda, portanto, não foi. E se calhar por causa disso também que vamos tendo estes tipos de problemas, de paragem, de lentidão, e que nós pedimos ao governo uma atenção muito especial mesmo para aquela empresa que é a NOSI. É de realçar que o Núcleo Operacional da Sociedade de Informação NOSI foi criado em 2013. Mesmo sem saber quem é o culpado, vivemos claramente numa época de que tem sistema. O NOSEP e a Aldeia Infantil SOS assinaram hoje um memorando de entendimento que tem por finalidade a abertura e engajamento na cooperação de futuros projetos de cariz tecnológicos, bem como no desenvolvimento de algumas ações, como é o caso do projeto WebLab. Este memorando rubricado entre estas duas instituições visa dar abertura a uma futura parceria tecnológica na implementação de projetos, como é o caso da WebLab, para reforçar os mecanismos de proteção de denúncia com recursos à tecnologias de informação e comunicação TIC. Contribuição esta que vai ajudar na eficiência das aldeias SOS em Cabo Verde. Darmos mais visibilidade às nossas ações mútuas, portanto, e também as nossas atuações poderão serem maximizadas através do compartilhamento das nossas próprias redes. Destacaria com alguma especial relevância o projeto de formação, portanto, a nível das TICs. O NOS está a desenvolver, no quadro de implementação do Parque Tecnológico, o projeto WebLab, que são laboratórios de formação para jovens de 12 a 15 anos, portanto, que vão poder ter a possibilidade de formar. No desenvolvimento desses projetos vão ser feitas formações que dão oportunidades à camada juvenil em relação às TICs, nomeadamente nas áreas de computação, robótica, montagem e desmontagem de computadores. O presidente do Conselho Administrativo salienta o seguinte. E nós, em primeira hora, queremos e quisemos envolver a aldeia SOS, atendendo o público-alvo
e também considerando os objetivos da info-exclusão. Portanto, nós está comprometida com a aldeia SOS nesse processo. Nós vamos instalar uma unidade de formação Web Lab numa das unidades da aldeia SOS. Portanto, a aldeia SOS será uma das principais beneficiárias desse projeto.